Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Meetup de 2024. Meu nome é Kaique, eu sou cientista de dados aqui no Itaú Unibanco e é um prazer estar com vocês aqui hoje, inaugurando a nossa agenda desse novo ano. O Itaú Data Meetup desse ano está cheio de atrações novas, a gente já tem uma agenda super fechada e com temas novos. E hoje, para começar o nosso tema, para começar a nossa agenda aqui desse novo ano, eu queria começar atualizando vocês sobre o nosso time. Então, aqui você encontra eu, a Ari, o Lucas, o Thales, a Larissa e o Vitor, que é a equipe organizadora aqui do Itaú Data Meetup. Então, é para a gente que você pode mandar suas perguntas, dúvidas de organização. Somos nós aqui que normalmente estamos organizando as agendas, que estamos organizando toda a divulgação. E é com essa turminha aqui que você consegue entender um pouco mais de quais são as iniciativas de dados que nós tocamos dentro do Itaú. Além disso, hoje nós inauguramos esse ano de 2024 com um tema super novo, né? Então, vamos lembrar que lá no finalzinho de novembro nós tivemos aqui um especial de Quantum, dentro da nossa pauta do Itaú Data Meetup, e nesse especial de Quantum, um dos temas que nós trouxemos foi justamente otimização. Naquela época, o nosso palestrante, inclusive de hoje, falou um pouquinho de otimização de uma forma mais ampla, mas hoje a gente inclui aqui um paradigma novo dentro dessa vibe de otimização, que é a computação bioinspirada e os algoritmos genéticos. É um tema super legal que a gente está aqui super disposto para compartilhar com vocês hoje. Já vou lembrar para vocês mandarem as suas perguntas aqui no nosso chat. A gente vai preparando elas para fazer para o nosso convidado no final do nosso bate-papo. Quem que é o nosso convidado? Então, esse cara eu conheço, Thales Lima Fonseca, é um dos melhores técnicos que eu conheço, um dos melhores cientistas de dados com os quais eu já trabalhei. O Thales é SPEC aqui no Itaú, ele é uma das nossas lideranças técnicas na comunidade de inteligência artificial. Ele tem 3 diplomas de graduação bacharelado na área de computação e ciências exatas lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Estudou modelagem computacional em nível de mestrado e doutorado. Esse doutorado aí acabou de sair, está quentinho, saiu do forninho agora há pouco. E ele atuou bastante em temas de IA, aprendizado de máquina, Python, desenvolvimento web, inteligência computacional. Muito provavelmente, como boa parte de vocês, ele é um super interessado pelo universo nerd geek. Além do que a gente tem aqui na tela, de que ele gosta muito de jogos, de livros, o cara é super fã de Douglas Adams. Então, quem quiser bater um papo com ele sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias e o 42, ou de algum tema técnico, fica super livre para procurar ele aqui no LinkedIn, né? Então, se você colocar o nosso QR Code aí no seu celular, você vai conseguir adicioná-lo lá. E antes de passar a palavra para ele, só lembrar vocês, mandem suas perguntas, não saiam daí sem antes ver a nossa finalização. A gente vai falar um pouquinho de temas quentes, vai ter informação sobre vaga. E sem mais delongas, Thales, a tela é tua. Valeu. Prazer, pessoal. Tô até emocionado aqui com o Pedro Bial me apresentando. Falou super bem, valeu, Cake. Acho que vendeu muito mais do que realmente é, mas obrigado. Me apresentando, meu nome é Thales, né? Eu sou um homem branco com barbas, olhos, cabelo castanho, cabelo curtinho. Tô com uma blusa meio vermelha e o fundo aqui do Itaú Meetup, tá? Eu vou compartilhar a tela. Aí, Kaique, por favor, quando aparecer, você me avisa. Já estou vendo. Boa. Deixa eu só abrir aqui para não perder. Bem, como o Kaique bem colocou, a gente vai falar sobre otimização bioinspirada, né, com algoritmo genético. O título é bem chamativo, a apresentação aqui também está bem chamativa, mas basicamente a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo genético, né, que é uma forma de otimizar, né, um algoritmo de otimização. Só recapitulando, como o Kaique bem colocou, a gente teve um meetup, esse é o meetup 30, né? Eu acabei falando no 25 sobre otimização. Então, se vocês apontarem aqui o celular para esse QR Code, vai levar para a gravação, onde eu explico otimização no contexto mais básico ali, como que eu crio, o que é um problema de otimização. Na nossa direita aqui na tela, eu estou mostrando o que é um problema de otimização. Então, se você quiser ver o vídeo que eu falo sobre otimização, né, no detalhe, vou construindo ali um problema de otimização aos poucos.
podem utilizar esse QR Code. Mas, em resumo, eu trouxe aqui na direita o que foi falado ali, né? Então, a gente acaba construindo um problema de otimização. Aqui está uma forma matemática, né, de se escrever um problema de otimização, que é basicamente a gente quer minimizar ou maximizar uma determinada função. Essa função pode representar um custo que a gente tem, a gente quer maximizar algum lucro. Então, ela é formulada aqui por esse FI de x, né, onde x é as nossas variáveis de decisão. E aqui eu posso ter uma ou mais funções. Então, quando a gente tem uma função objetivo só, a gente está trabalhando com um problema monoobjetivo. Se eu tenho mais de uma função objetiva, eu estou trabalhando com um problema multiobjetivo, né? E normalmente eles são conflitantes entre si. Então, eu posso ter uma função objetivo que eu quero maximizar meu lucro, só que para maximizar o meu lucro, eu sei que eu preciso de mais, talvez, funcionários trabalhando ali. No outro lado, eu poderia estar colocando minimizar o custo com funcionários. Então, se eu quero maximizar o lucro, eu preciso aumentar funcionários, mas se eu quero reduzir o custo, eu tenho que reduzir talvez funcionários. Então, a gente acaba trazendo aqui, quando a gente vai trabalhando com problemas multiobjetivos, coisas que são conflitantes, né? Como que eu busco otimizar uma coisa, sendo que isso pode impactar outra. E dentro de um problema de otimização, além dessa função objetivo, o que a gente quer maximizar, o que a gente quer minimizar, a gente pode estar sujeito a algumas restrições. Essas restrições podem ser tanto de desigualdade, que é o que é apresentado aqui, com GJ de x menor ou igual que zero. E aí pode ser um conjunto de restrições, né? Então eu tenho um limite máximo ali para algum recurso meu. Mas eu posso ter também uma restrição de igualdade, né? Então eu preciso garantir que aquilo seja exatamente igual a zero, né? Ou eu posso dar um exemplo, eu quero trabalhar no máximo 40 horas, que é o exemplo que eu usei no último meetup. Eu quero trabalhar no máximo 40 horas. Eu posso botar uma restrição onde a minha construção ali da minha função objetivo, de maximizar a construção de algum produto, pode estar condicionado também a alguma restrição de tempo, e esse tempo é igual a 40 horas e eu não quero trabalhar mais que isso. Então, num processo de otimização, eu vou buscar satisfazer tudo isso. Quando eu tenho um problema, uma solução, né, de otimização que atenda todos os critérios, tanto essa restrição de desigualdade e igualdade, eu tenho uma solução factível, então ela é válida, né, eu posso aplicar ela. Quando eu tenho algo que não tá atendendo essas restrições, eu falo que é uma solução infactível e aí ela não é aplicada, né, ela pode estar me maximizando ou minimizando minha função objetivo, pode estar chegando ao limite máximo assim do valor, mas se ela não é viável, né, ela não deveria ser válida. Então as exceções elas trazem muito essa visão de onde aquela solução que eu estou buscando atende ou não ao meu problema. E por fim, aqui só as exceções de contorno, né? Então eu posso ter uma variável que tem um limite inferior e um limite superior, a gente acaba representando assim. Então, basicamente, o que a gente falou nesse meetup e essa pequena introdução ao problema de otimização? Aqui é como que a gente define matematicamente um problema de otimização. Dado que eu tenho um problema de otimização, eu tenho N formas de resolver eles, né? Vai depender muito da característica do problema, se é linear, não linear, se as variáveis são reais, inteiras, e etc. Mas aqui a gente vai acabar falando de uma forma de otimizar, né, que é o algoritmo genético. Mas antes disso, eu queria falar sobre meta-heurística. Aqui eu trouxe na direita, né, alguns exemplos de meta-heurísticas, e o primeiro é o algoritmo genético, mas a gente tem outros, né, como colônia de abelhas artificiais, colônia de formigas, enxame de partículas, evolução diferencial, Firefly, etc. Basicamente, as meta-heurísticas são estruturas algorítmicas, né, que são genéricas e elas frequentemente são inspiradas na natureza, né? O algoritmo genético é inspirado na natureza, abelhas também, formigas e assim por diante. E elas são construídas para resolver problemas complexos de otimização. Esses algoritmos, até foi uma das perguntas que falaram no último meetup, eles falaram sobre o algoritmo genético, ele acaba tendo alguns problemas, mas ele tem algumas vantagens também. Assim, por ele ser uma meta-heurística, ele faz poucas suposições sobre o problema de otimização, então ele não
precisa, não é necessário que, sei lá, a função objetivo seja diferenciável, não precisa ter alguns critérios, tá? Que outros solvers de otimização mais clássicos que têm garantia de convergência têm. Ele faz poucas suposições e no processo dele, do algoritmo, ele vai tirando conhecimento sobre aquele problema para poder resolver ele. Então, eu acabo testando algumas coisas ali, com esses testes eu acabo descobrindo um pouco mais sobre o problema, e aí sim, no processo evolutivo dele, no processo inteligente dessa meta-heurística, eu vou achando soluções melhores no processo de otimização, tá? Eu acabei comentando sobre o todo. Então, aqui, apesar de meta-heurística ter bastante algoritmos, né, aqui eu coloquei etc., eu acho que tem saído outros estudos, direto tem uma nova proposta aí, algo bem inspirado, mas basicamente aqui eu trouxe os principais algoritmos meta-heurísticas, né, de otimização. E a gente focando aqui no algoritmo genético. E aí, o que é o algoritmo genético, né? Basicamente, o algoritmo genético é um algoritmo de otimização, só que ele foi inspirado na teoria da evolução das espécies, né, de Darwin. E ele foi proposto e desenvolvido pelo John Holland. Ele buscava tentar desenvolver um algoritmo que fosse capaz de resolver problemas complexos, né, de otimização por meio do processo evolutivo. Então, se baseando muito na teoria da evolução, ele pensou como que eu consigo construir um algoritmo, uma forma de otimização que siga esse mesmo processo evolutivo para resolver o meu problema de otimização. E para isso, ele basicamente pensou nessas 3 etapas, né? O algoritmo genético, ele precisa adotar uma concepção de sobrevivência dos indivíduos através de testes de qualificação dentro de um sistema artificial que simula o problema que você deseja resolver. Então, se a gente quer se basear ali na teoria da evolução das espécies, como que eu garanto que no algoritmo genético eu tenho essa questão de sobrevivência de um indivíduo, né? No processo da teoria da evolução, os indivíduos mais aptos, eles sobrevivem, reproduzem e assim por diante. Então, o algoritmo genético tem um pouco disso dentro do seu contexto. E ele faz também testes de qualificação, né? A gente acaba realizando alguns processos, eu pego aquele indivíduo, submeto ele a alguns processos de avaliação e eu consigo ter ali uma forma quantitativa, né, do quanto aquele indivíduo está apto para aquele problema. E aí, tendo essa forma quantitativa, né, eu consigo dizer quais dos meus indivíduos são os melhores e quais são os piores num processo evolutivo. Calma que aqui está muito biológico, está muito inspiracional, né? Foi o que foi pensado na hora do algoritmo genético. Eu vou tentar fazer um depara que aí vai mais para a parte do algoritmo, da forma que a gente realmente resolve, tá? Então, assim, o criador do algoritmo genético, ele listou basicamente 3 elementos fundamentais, né, para o desenvolvimento do algoritmo genético, que é o cromossomo, o indivíduo e a população. E através desses 3 itens aqui, a gente consegue fazer um processo evolutivo para convergir para uma solução ótima. Então, assim, o principal objetivo dele, né, do desenvolvedor, do algoritmo genético, era tentar corresponder cada possível solução a um cromossomo. Então, quando eu falo de variáveis de decisão ali, eu estou falando basicamente de um cromossomo. E esse cromossomo, ele representa um indivíduo. Quando eu submeto esse indivíduo ali, é o que eu acabei de comentar, eu submeto ele a critérios de avaliação, eu consigo dizer se aquele indivíduo é bom ou se ele é ruim, dado aqueles critérios artificiais que eu estou impondo a ele. E quando eu tenho um conjunto de indivíduos, eu tenho uma população, e essa população ela pode evoluir até chegar numa solução ótima, tá? Então, como eu prometi, aqui eu vou tentar fazer o depara, tá? Fazendo esse mapeamento do mundo biológico para o mundo de otimização. Quando a gente fala de um cromossomo, né, ali no processo do algoritmo genético, no processo de tentar da biologia para o nosso mundo de um problema de otimização, né, um mundo mais matemático, quando a gente está falando de cromossomo, a gente está falando das variáveis de decisão.
Então, ali, as variáveis que eu controlo, as variáveis que eu posso ajustar, de modo a maximizar ou minimizar meu problema, né? E avaliar também as restrições que foram impostas ao problema. E esse indivíduo, né, assim, eu consigo calcular ali essas funções objetivas para cada um desses indivíduos, porque esse indivíduo ele é composto pelo cromossomo, né, que são as variáveis, e também os seus valores de função objetivo, restrição. Então, assim, quando eu tenho uma variável de decisão, que é o meu cromossomo, eu avalio ela, eu consigo atribuir essas características ao meu indivíduo, né? Então eu vou saber que aquele meu indivíduo tem essas variáveis de decisão, mas também tem uma função objetivo com valor 10, sei lá, uma outra com 12, e as restrições tudo viáveis ou não viáveis, né? E aí, dentro desse conjunto, dentro do algoritmo genético, né, a gente tem essa população, que nada mais é do que esse conjunto de indivíduos que vão, de certa forma, eu vou conseguir identificar ali dentro delas quem são os mais aptos, ou seja, quem está apresentando os melhores valores de função objetivo, e eu vou conseguir, através disso, fazer um processo de seleção, recombinação, mutação, e assim ir a cada geração, né, a cada processo do algoritmo genético, criar uma nova população, que é nada mais do que um conjunto de possíveis soluções, e nesse processo evolutivo eu vou convergir para uma solução que se espera ser a ótima, né, no processo evolutivo. Um ponto que é legal trazer aqui, que o algoritmo genético ele foi desenvolvido para resolver problemas de otimização, né, de minimizar ou maximizar uma única função. Então, quando a gente quer trabalhar com mais de uma função objetivo, a gente acaba tendo que convergir para outros tipos de algoritmo, o NSGA, que é um deles, né, que nada mais é do que a evolução do algoritmo genético para o contexto multi-objetivo. Então, quando a gente foca aqui, e é o foco dessa apresentação, é algoritmo genético apenas, a gente resolve apenas um problema de uma função objetivo, tá? E outra coisa é que o algoritmo genético ele não foi desenvolvido para tratar restrições. Então, para poder utilizar aqui o algoritmo genético em problemas que possuem restrições, a gente precisa fazer algumas manipulações. Eu comento também no meetup anterior, né, que eu apresentei, mas aqui a gente poderia estar colocando multiplicadores de Lagrange para transformar essas restrições dentro da função objetivo, ou o que eu mais gosto, que era um dos meus orientadores de mestrado e graduação, ele desenvolveu, que é o APM, que é uma maneira de penalização adaptativa ali das restrições. Então, no processo evolutivo do próprio algoritmo genético, ele conseguia saber quanto que ele deveria penalizar um indivíduo de acordo com quanto ele estava penalizando. Depois, é claro, da apresentação aqui, eu consigo compilar alguns materiais e mandar para vocês, para quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre o APM, multiplicadores de Lagrange no processo de otimização, tá? Então vamos lá. Basicamente eu trouxe aqui como que seria um fluxo do algoritmo genético, tá? Então eu vou passar bem rapidinho aqui. A gente começa ali criando uma população inicial. Lembrando que uma população inicial nada mais é do que um conjunto de indivíduos. Cada indivíduo possui um cromossomo, e esse cromossomo é uma variável de decisão. Então, basicamente, quando eu falo de um indivíduo, eu estou falando de uma possível solução no meu problema de otimização. E quando eu falo uma população, eu estou falando no conjunto de indivíduos, né, ou conjunto de soluções. Eu começo criando uma população inicial, eu avalio ela, né? Então, assim, eu estou avaliando esse meu indivíduo no seu sistema artificial ali, que nada mais é do que minha função objetivo. E eu vou verificar se houve a convergência, né? Eu vou entrar ali em alguns possíveis critérios de convergência, mas caso não tenha ocorrido a convergência, a gente vai para um processo de elitismo. Então a gente vai acabar pegando ali alguns indivíduos, os melhores indivíduos da população atual, mas também um processo paralelo ali, que é um processo de seleção, recombinação, mutação, e depois eu junto, né, esses indivíduos do elitismo e desse processo de seleção, recombinação e mutação numa nova população, e essa nova população vai passar por um critério de avaliação igual ao da população inicial, e a gente vai fazendo esse processo interativamente até o critério de convergência ser atingido e a gente parar o algoritmo.
Eu acabei entrando aqui em detalhes sobre cada um desses processos, tá? Então, quando eu falo população inicial, o que é isso? Primeiro, a gente tem que definir a codificação, decodificação ali das nossas variáveis de decisão. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de uma codificação binária, uma codificação real e uma codificação mista. Então, quando a gente fala uma codificação binária, eu estou representando cada uma das minhas variáveis de decisão, o x1, x2, x3, x4, x5, num contexto binário, né? Então, ali vai ter só zeros e uns. Eu posso ter uma codificação real. A codificação binária é a mais clássica, tá? Mas existem já trabalhos, até o que o Kaique comentou, o meu doutorado é uma questão mista, então eu acabo trabalhando na codificação binária quanto na real, mas eu tenho ali a representação das minhas mesmas variáveis, né, na codificação real. Então o meu x1 aqui valendo 46,1, assim por diante até o x5. Isso é como que eu estou representando cada um das etapas do meu cromossomo, né? Cada parte do meu cromossomo, que nada mais é do que minhas variáveis de decisão. Só que quando eu estou trabalhando com uma codificação binária, não necessariamente eu queria que aquele x1 fosse 1, 1, 0. Eu quero fazer talvez algum depara desse valor para um espaço inteiro ou real, ou até mesmo inteiro e real. Por isso que aqui no lado esquerdo a gente tem a codificação, né? Como que eu vou representar meu cromossomo ali, como que eu vou representar meu indivíduo, mas em alguns casos eu posso estar fazendo essa conversão do binário para um espaço diferente, né? Um inteiro, um real ou um inteiro e real, que é o que é apresentado aqui no lado direito. Então, se eu pegasse esse x1 aqui da esquerda, que está 110, quando eu fizesse a conversão aqui para um espaço inteiro, eu estaria falando que aquela minha variável, a x1, ela vale 7 no espaço do inteiro. Então, isso cabe muito à pessoa que está modelando ali o seu problema de otimização, saber representar ali muito bem o seu indivíduo e esse depara, né? Como que eu transformo essas minhas variáveis binárias para um valor inteiro ou real. E por que está binário, né? Eu vou mostrar mais na frente, mas o algoritmo genético, na sua concepção, no começo, ele trabalhou 100% com a codificação binária. Então, alguns operadores ali de recombinação, mutação, elas foram criadas no contexto do binário. Então, por isso que a gente vê muito no algoritmo genético essa conversão para o espaço do binário, mas existem já operadores, né, que funcionam com real também. Beleza? E aí, o que é a minha população inicial, né? Nada mais é do que, beleza, pegando aqui como exemplo a codificação binária. Se eu tiver um problema com 5 variáveis de decisão e eu quiser representar ele aqui numa tabela, minha população, basicamente é isso que eu teria. Cada linha aqui representa um indivíduo da minha população, e eu tenho aqui os meus zeros e uns representando aqui o meu indivíduo, né? Então, essa primeira linha da esquerda virou a primeira linha aqui da tabela da direita. Então, é um indivíduo válido. Eu tenho ali o meu x1 com 1, 1, 0, x2 com 1, 1, 1, x3 com 1, 0, 1 e assim por diante. E isso representa uma população. Esse conjunto representa uma população, tá? E aí, o que eu faço, né? Beleza, eu tenho já minha população, eu defini que a minha codificação ia ser a binária, a clássica, criei minha população inicial, mas como que eu criei isso, tá? A população inicial, normalmente no algoritmo genético, ela é criada aleatoriamente. Então, eu vou colocando zeros e uns aleatoriamente ali, porque eu não faço suposição, né? Igual eu comentei, o algoritmo genético ele não vai fazer nenhuma suposição sobre o problema, ele simplesmente vai gerar uma população aleatória, vai submeter essa população para alguma avaliação, né? Calcular a função objetivo, e aí sim, no processo evolutivo, a gente vai convergindo para soluções melhores. Isso é uma forma mais clássica, tá? De realmente tratar ali a criação da minha população inicial, normalmente aleatório, mas existem outros casos onde a gente tem, sim, um problema de otimização com restrições, né? E aí tem o multiplicador de Lagrange, igual eu comentei, ou a PM ali por trás para poder tratar. Mas a gente pode também ter uma inicialização de uma população inicial onde ela busca inicializar apenas com indivíduos válidos, né? Então, às vezes a gente pode ter um problema de otimização onde
o espaço de busca onde tem indivíduos válidos é muito pequena, e aí se eu crio indivíduos fora desse espaço, eu posso demorar para convergir para uma solução ok, e aí tem uma estratégia de a gente começar uma população inicial dentro de um espaço de soluções factíveis, tá? Mas o tradicional é esse, é o aleatório. E aí a gente vai para a segunda etapa, né, que é a avaliação dos indivíduos. Então, basicamente, a gente tem essa população foi definida ali na população inicial. O que eu vou fazer é exatamente pegar esse x1, x2, x3, x4, x5, transformar no espaço adequado, né, ou inteiro ou real, né, com a decodificação ali, ou pode ser até a binária, cada uma dessas posições pode significar estou comprando um produto ou não, né? Estou colocando ele na minha carteira ou não. E aí eu submeto essa solução para avaliação da minha função objetivo. Então, quando eu faço isso, eu acabo criando uma nova coluna aqui que está me dizendo, vamos supor que aqui é um problema de maximização, tá? Que esse meu indivíduo aqui, quando eu avalio ele na minha função objetivo, ele me dá ali que o retorno é igual a 10, né? O segundo 9, o outro 5, 8, 7, 1 e 3. Então, assim, eu tinha uma população inicial que eu já avaliei ela e eu acabei criando isso daqui. Eu tenho agora ali o meu indivíduo, cada um dos meus indivíduos da minha população foi avaliado e eu tenho ali o quão bom ele é. Então, aqui eu consigo fazer, de certa forma, algumas ordenações, né? Eu poderia ordenar para falar, ó, o melhor indivíduo é o primeiro, o pior indivíduo é o penúltimo aqui, que ele teve o valor igual a 1. Então, assim, num processo evolutivo, quando a gente tenta fazer esse deparo do algoritmo genético, né, na teoria da evolução das espécies, o que ele tenta fazer é exatamente isso. Ele tenta pegar realmente o que é mais apto, ou seja, o que possui um valor melhor na função objetivo, e esse indivíduo ele tende a se recombinar mais vezes do que os indivíduos menos aptos. E aí a gente entra exatamente no processo de convergência. Então, assim, eu tenho essa minha população, eu posso ter alguns critérios de convergência. Normalmente aqui a primeira etapa não é essa, tá? Normalmente a gente acaba avaliando várias vezes antes de convergir. Então, pensando nesse exemplo aqui que eu tenho já essa primeira população inicial com esses valores de função objetivo, não necessariamente a gente já vai atingir o critério de convergência, tá? Mas eu vou entrar aqui neles porque eles são bastante importantes no processo da otimização. O que seriam os critérios de convergência, né? Ali eu mostrei, quando eu falei do fluxo geral, que ele fica num processo meio que de loop de criação de uma nova população. Essa população, eu vou mostrar como ela é criada, mas eu crio essa nova população, avalio ela, verifico o critério de convergência. E aí eu vou fazendo isso, criando novas populações até algum critério, né, de parada. O algoritmo genético, ele trabalha, o mais frequente é a quantidade de gerações, tá? Então a gente define ali, eu quero uma população de tamanho 10, então é igual a tabela que eu mostrei, e eu quero que ela vá evoluindo por 50 gerações, né? Então ela vai fazer esse processo de criar uma nova população durante 50 vezes, até que no final a gente sai ali com a solução ótima. Esse é o processo mais comum, tá? Mas a gente pode ter outros critérios de convergência, como o tempo máximo. Então, vamos supor que para fazer a avaliação ali de uma função objetivo, a gente demora 1 hora por indivíduo. Mas eu não tenho muito tempo para gastar. Então, sei lá, eu tenho um budget que eu posso gastar, sei lá, 1 semana de processamento. Se deu 1 semana de processamento, eu paro ali e aí, com base no processo de interação ali, eu paro na última população que ele avaliou. E é isso. Pode ser o custo financeiro também, né? Talvez esteja atrelado com esse tempo, mas eu só posso gastar R$100 na AWS, e aí quando a AWS bater esse custo, eu tenho que desligar as máquinas. E aí nesse processo de convergência, eu vou parar ali, e a última geração, né? A última população que eu criei, vai ser ela, eu paro e finalizo meu algoritmo. E pode ter também a questão de estabilidade da melhor solução, né? Então ali eu mostrei a primeira população com o valor 10 na função objetivo, mas pode ser que na segunda, na nova população, o melhor indivíduo também tenha o valor 10, no próximo 10, e a gente percebe que ele estabilizou, né? Ele já teve um processo de convergência onde ele já chegou na solução talvez ótima ou próxima da ótima, e a gente quer parar.
Então, a gente pode fazer, é bem parecido com o que é feito em redes neurais, que é o early stop, que a gente vai parar ali quando a gente percebe que não está tendo nenhuma convergência, tá? Então, indo para a parte, voltando aqui, a gente falou ali da população inicial, a gente avaliou ela, a gente não atingiu o critério de convergência, tá? Vamos supor que, como é a primeira interação, a gente quer rodar por algumas gerações, a gente não atingiu, então a gente vai fazer o processo de seleção, recombinação e mutação. E o que é seleção, tá? Basicamente, eu trouxe 3 exemplos de seleção dentro do algoritmo genético. Pode existir outros, tá? A gente pode criar outros, a gente pode criar da nossa cabeça. Um que foi o que me mais pegou quando eu comecei a estudar algoritmo genético era exatamente... A gente fala que o melhor indivíduo ele é mais apto para ser selecionado, né? E os indivíduos menos aptos, ou seja, que têm menor valor ali da função objetivo, são menos aptos, a gente quer descartar. Então, por que a gente não faz uma seleção dos indivíduos baseado somente nessa ordem, né? Nessa ordenação? Quando a gente faz isso, a gente está meio combinando a melhor solução com uma segunda melhor, e aí a gente acaba... Desculpa, vou rebobinar. O processo de seleção, ele é utilizado para selecionar quais vão ser os indivíduos pais, né, que vão ser recombinados para gerar novos indivíduos para a próxima população. Então, voltando aqui, se eu sempre pego o melhor indivíduo com um segundo melhor e combino, pode ser que eles estejam numa região muito próxima ali, e ele vai gerar um indivíduo muito parecido com eles, e eu não tenho esse processo exploratório do algoritmo genético. Então, aqui eles acabam introduzindo esses operadores, tá? Esses são os operadores clássicos de seleção, que é o da roleta, o por classificação e o por torneio. O da roleta, o que ele faz? Eu tenho ali a minha população, né, que eu mostrei, o melhor indivíduo tinha o valor 10, o pior indivíduo tinha o valor 1. O que eu vou fazer, eu vou dar um maior espaço na roleta para o indivíduo mais apto, enquanto o indivíduo menos apto teria o menor espaço na roleta. Então, aqui ele acaba fazendo muito proporcional ali ao seu valor de função objetivo. Então, eu vou simplificar muito, ali tinha 10 indivíduos, aqui só tem 3, tá? Mas supondo que o meu indivíduo, o melhor, o que tinha o valor 10, eu vou falar que ele tem 50% da roleta, enquanto talvez o que tinha 1, ele tem 20%. Na hora de eu fazer o processo de rodar essa roleta, eu não estou forçando a selecionar o melhor indivíduo. Então, pode ser que caia com 20% de probabilidade o pior indivíduo, mas pode ter 30% de probabilidade do indivíduo intermediário ali, mas eu tenho uma probabilidade muito maior de 50% de selecionar o melhor indivíduo. E eu rodo essa roleta até preencher o tamanho da minha população. Ou seja, eu estou selecionando aleatoriamente ali, dado uma probabilidade maior para os indivíduos mais aptos, e eu estou gerando uma nova população que vai passar por um processo de recombinação e depois até mutação. Então, o roleta ele funciona dessa forma. A seleção por classificação, a gente realmente ordena ali e classifica. Então, eu vou falar, o melhor indivíduo é o 10 aqui, que apresentou a função objetivo igual a 10. Então, eu vou dar também para ele uma maior parcela aqui da minha... ele não chama roleta, né? Mas dessa minha régua de probabilidade, né? Então, eu acabo dando, novamente, eu ordeno, vou fazer de 1 até o número de indivíduos, e o que apresentar a melhor classificação, eu vou dar uma parcela maior ali da minha régua, para na hora de fazer o sorteio, né, que também é aleatório, ele tenha maior probabilidade de ser selecionado, mas não necessariamente eu vou selecionar ele sempre. E assim eu dou espaço para indivíduos menos aptos também serem selecionados, porque na teoria da evolução isso também ocorre, né? E aí, por fim, um que é bastante utilizado, eu vou usar um exemplo aqui no final também com vocês, que é a seleção por torneio, onde a gente tem essa população inicial, né, com um tamanho 10, igual o exemplo anterior. Eu vou fazer uma seleção dessa população aleatoriamente, eu vou pegar, sei lá, 3 indivíduos aleatoriamente ali dessa população, vou acabar criando essa subpopulação, e aí dentro dessa subpopulação eu pego o melhor indivíduo.
Então, assim, como eu estou fazendo esse processo aleatório, todos os indivíduos da minha população ali, ela vai ter a mesma probabilidade de ser escolhida, só que aí numa segunda etapa eu vou pegar somente dentro daquela subpopulação o melhor indivíduo, tá? Eu tô pulando algumas etapas aqui, tá, gente? Que é assim, o algoritmo genético ele tem muitos parâmetros que precisam ser definidos. Então, um deles é o tamanho da população. Isso vai depender muito do problema, definir o número da população, né? O tamanho dessa população depende muito do problema, é muito empírico ali como que você seleciona esse valor, tá? O número de gerações que vai evoluir. É claro, no processo de convergência, o tempo, o budget ali que a gente tem, o custo, né, que a gente pode gastar, isso a gente sabe de antemão, então é mais fácil de definir, mas o tamanho da população, o tamanho da geração, isso é um processo muito mais de tentativa e erro, tá? A gente, normalmente, em problemas mais fáceis ali, a gente consegue deixar rodando por um tempo e ele converge muito, em poucas gerações ele já converge, mas pode ser que, dependendo da complexidade do problema, a gente demande muito tempo para convergir para a solução, tá? Então, aqui nos exemplos eu estou falando população tamanho 10, mas veio da cabeça, tá? É mais para exemplificar, cada problema vai ter você pode definir, tá? Tamanhos diferentes do tamanho da população, quantidade de geração que vai evoluir. Beleza. Vamos supor, então, que a gente fez a seleção por torneio, né? Eu tinha aquela minha população com 10 indivíduos, eu selecionei aleatoriamente 3 indivíduos, peguei o melhor e gerei um novo indivíduo nessa minha lista, né? Eu faço esse processo N vezes, né? Porque eu quero ter uma população do mesmo tamanho da população antiga. Então, eu faço a seleção de 10 indivíduos que vão passar agora por um processo de recombinação, que é a próxima etapa. Então, o que é a recombinação? Aqui eu estou trazendo somente os operadores, tá, que são utilizados na codificação binária. Existe, sim, operadores de recombinação para o espaço real. Eu coloco até aqui embaixo, a recombinação por simulação binária é um dos mais clássicos dentro da recombinação real. Só que a matemática dele era um pouco mais complexa, eu não quis trazer aqui. De novo, eu posso compilar um material, mando para quem tiver interesse, para saber um pouco mais de como é feita essa recombinação no mundo real, tá? Mas trazendo aqui os clássicos da recombinação no binário, tá? Existe a recombinação de um ponto. Então, basicamente, assim, a gente criou, né, através do processo de seleção, alguns indivíduos que eles vão trocar informação entre eles. O processo evolutivo vem exatamente disso, né? Então, a gente selecionou ali os indivíduos teoricamente mais aptos e a gente quer que eles tenham uma recombinação, né? Eu vou combinar 2 indivíduos e a expectativa é que 2 indivíduos bons acabem gerando também proles ou filhos bons também. Ou seja, eu estou juntando possíveis soluções e eu espero que as novas soluções geradas, elas sejam tão boas ou melhores do que os pais, tá? E aí, recombinação de um ponto, basicamente eu pego ali no meu cromossomo, né, uma posição. Então, aqui está um exemplo, eu peguei a posição central, isso é escolhido aleatoriamente, tá, gente, a posição, e eu vou fazer a troca dessa parte. Então, basicamente, o meu indivíduo genitor aqui, o indivíduo pai, ele era composto tudo de 1, o outro era composto tudo de 0. Como eu selecionei esse ponto central aqui, eu vou fazer a troca da outra parte, né? Então, eu acabo gerando um filho onde tem a metade 1 e o resto 0, e o outro filho que tem o começo 0 e a outra metade 1. Então, isso é um processo de recombinação. Os indivíduos que eu estou gerando aqui não existiam, ou podem existir sim, mas a expectativa é que ao combinar 2 indivíduos, eu gero 2 novos indivíduos novos, né, que vão passar pelo processo de avaliação, e a expectativa é que eles sejam bons, tá? Existe a recombinação de 2 pontos, que é bem parecida com a de 1 ponto, só que agora eu escolho 2 pontos de corte e eu vou trocar exatamente o que está aqui no interior, né? Então, quando eu olho aqui meus indivíduos filhos, né, o prole, eu vejo que eles trocaram aqui, o 001 veio para baixo e o 10 veio para cima. Então, novamente, através de 2 indivíduos, né, que eu tinha, 2 possíveis soluções, eu gero 2 novas possíveis soluções
do meu problema, que eu vou poder avaliar, verificar a função objetivo dele e verificar o quão bom ele é dentro dessa população, tá? Eu coloquei aqui o de 1 ponto e 2 pontos, mas eles podem ser generalizados, tá? Para N pontos. Então, eu posso ter a recombinação de 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, que basicamente é selecionar aleatoriamente aqui alguns pontos de corte e aí fazer essa troca entre o indivíduo genitor 1 e 2, né? Para gerar a prole 1 e 2. Um outro bastante utilizado é a recombinação uniforme, tá? Então, basicamente, ele vai gerar essa máscara, é aleatório, ele vai verificando. Tem também, isso é um hiperparâmetro, né? Bem parecido com o número do tamanho da população, quantidade de gerações. A gente também tem aqui a taxa de troca, né? O quanto que ele vai fazer essa recombinação. Então, esses zeros e uns aqui, eles vão ser gerados aleatoriamente. E aí eu vou trocar exatamente onde tiver a posição igual a 1. Então, essa máscara que eu gerei aqui é 00111, quer dizer que esse 111, exatamente nessas posições, é onde os indivíduos genitores vão trocar a informação. Então, eu consigo ver, ó, os dois primeiros são zeros, então eu vou manter aqui, ó, o genitor 1, ele está 10 e 10, então acaba ficando igual. Mas aqui no 110 do genitor 1, ele veio aqui para baixo na prole 2. Então, ele vai fazer essa troca de acordo com esses zeros e uns dessa máscara, tá? Então, nesse processo, eu sempre vou recapitular, tá? Eu fiz o processo de seleção, gerei a seleção dos indivíduos que iriam recombinar, eu fiz essas recombinações, tem uma nova população ali, né? Um novo conjunto de soluções que eu vou poder avaliar. Só que assim, além disso, para ter um processo maior, né, de busca ali das minhas soluções, ele também introduz uma questão que é chamada de mutação. Então, a gente vai fazer alguns ajustes, algumas modificações nesses indivíduos filhos, proles ali que a gente gerou, para ele poder ter mais um processo de busca, né, explorar mais o espaço. E aqui eu trago três operadores também. O último é no espaço real, tá? Então, eu vou primeiro falar aqui do o mutação aleatória e a mutação polinomial funciona no espaço real, mas aqui a mutação de inversão de bits e a mutação aleatória funcionam também para a codificação binária, tá? Mas basicamente o que é feito, né? Ele aleatoriamente, eu tenho aqui meus indivíduos, tá? O que está entre essas caixinhas é onde vai ser feita a troca. Ele aleatoriamente inverte ali o bit. Então aqui eu tinha um 0, virou um 1. Eu tinha um 1 aqui, virou um 0. Eu tinha um 0, virou um 1. Então ele acaba pegando aquele indivíduo, filho, aquela prole, e fazendo algumas mutações, e isso tem uma taxa, tá? Aqui acaba que, pelo exemplo, né, eu fiz a troca em bastante bits, mas a ideia é que a mutação seja baixa, apenas para fazer algumas alterações, alguns tweaks ali, algumas mexidas pequenas no nosso indivíduo, para assim a gente conseguir explorar um espaço maior, tá? Então aqui acaba que a inversão de bits eu acabo trocando, né? Então eu só troco ali de 0 para 1. Quando a gente fala na mutação aleatória, eu posso pegar aleatoriamente, então aqui eu tenho um exemplo, eu peguei aleatoriamente o 0, e dentro do espaço ali, né, o espaço do binário é somente o valor 0 ou 1, eu vou colocar aleatoriamente um valor, né? Então eu acabo trocando esse 0 por 1. E quando eu falo no mundo real, eu posso ter esse indivíduo, né, onde eu tenho a segunda variável com valor de 1,34, e eu sei que o intervalo dessa variável vai de 0 a 2 até 6. Então, eu posso gerar um valor aleatório aqui dentro e aí substituir essa minha variável por esse novo valor aleatório. De novo, isso é só pequenas modificações para a gente conseguir explorar mais o espaço e tentar encontrar soluções boas, tá? E aí eu não vou entrar tanto aqui na mutação polinomial, era mais para exemplificar, mas basicamente a gente tem alguns valores, então esse R aqui é um valor aleatório que vai ser rodado. Se ele der acima de 0,5, ele vai calcular dessa forma, se ele der abaixo, ele vai calcular dessa forma, onde esse delta L e delta R aqui, ele tem uma formulinha que depende desse parâmetro aqui. Esse parâmetro ele diz muito o quanto a gente quer que os indivíduos
durante o processo da mutação, eles se pareçam muito com o indivíduo tradicional, ou se a gente quer que essa mutação realmente deforme mais esse indivíduo ou vá mais para espaços muito diferentes do que ele já está, tá? Então, assim, aqui termina o processo, tá? Esse é o processo evolutivo do algoritmo genético, né? É o processo da teoria da evolução, que é o processo onde a gente vai selecionar indivíduos, pais, que vão reproduzir, né? Então, nesse processo de recombinação, é essa reprodução, gerando filhos que podem ter alguma mutação ali, e esses indivíduos, eles precisam ser avaliados para dizer o quão bom eles são. Só que, antes disso, a gente traz também no algoritmo genético um negócio chamado elitismo. Como é um processo evolutivo, aqui eu tinha um indivíduo, né, que eu estou usando ele sempre como exemplo, que é um indivíduo que tinha uma função objetivo com valor igual a 10. Pode ser que no processo de seleção, recombinação e mutação, se eu só fizesse essa etapa, eu chegasse aqui com uma nova população onde não contém mais esse indivíduo que teve o melhor resultado, o resultado igual a 10, e eu gerei filhos que são piores, né? Pode ser que nesse processo eu gere uma população ali que não possui esse melhor indivíduo, e aí ele seria muito bom para ajudar a guiar o processo de busca do algoritmo. Então, o que o algoritmo genético faz? Né? Ele introduz esse outro componente, que é o elitismo, onde a gente seleciona ali, vamos supor que eu tenho essa população, né, com esses indivíduos, essa é a função objetivo. Eu gerei uma nova população ali com a seleção, recombinação e mutação, que a gente percebe claramente que a função objetivo tem duas aqui que são melhores do que a nova população, tá? E aí o que a gente faz? A gente seleciona exatamente uma parcela, isso também é um hiperparâmetro, pode ser apenas o melhor indivíduo, ou top 3 indivíduo, top 2, o que vocês quiserem, tá? Mas a gente pega esses indivíduos e introduz na nova população, de modo a que, quando for fazer o processo de novo de seleção, a gente dê mais, de novo, oportunidade para esses indivíduos poderem se recombinar com outras soluções e tentar gerar soluções que são melhores do que ela, tá? Então, o elitismo nada mais é do que copiar parte da população atual para a nova população, mas essa parte é a parte elite, né? A parte que está apresentando os melhores resultados até então. E aí sim a gente combina, né? Então a gente passou pelo processo de seleção, recombinação, mutação, a gente gerou esses novos indivíduos, a gente concatena ali com o elitismo e a gente gera essa nova população que vai passar ali por um critério de avaliação novamente. Aí a gente vai pela convergência, sei lá, atingiu o número de gerações? Não, eu vou fazer o processo de seleção, recombinação, mutação, tudo de novo. E esse processo evolutivo, né, esse processo interativo aqui, é o que faz o algoritmo genético chegar a soluções interessantes. É o processo dele avaliar indivíduos, ou seja, ele não supôs nada sobre o problema, ele simplesmente gera uma população inicial aleatória, avalia ela, e aí, no processo ali dos indivíduos mais aptos e menos aptos, ele acaba selecionando com maior frequência os mais aptos, e esses indivíduos, eles tendem a gerar filhos melhores do que ele. E aí, nesse processo interativo, a gente acaba convergindo para um algoritmo de otimização, né, bioinspirado, por causa da teoria da evolução das espécies, né, e que ele vai nesse processo interativo até achar uma solução. Eu ia entrar aqui nos problemas. Eu trouxe um exemplinho, tá? É bem básico, é mais para mostrar a vocês como que seria esse processo evolutivo. Mas, Kaique, queria ver, você acha que vale a pena fazer algumas perguntas antes ou já vai para o problema e finaliza com as perguntas? Temos perguntas aqui, algumas perguntas teóricas, então talvez valha a pena adiantar duas delas antes de você ir para o prático. Boa, bora. Boa, o Camilo está perguntando aqui como escolher o tamanho da população inicial, né? E aí ele discorre aqui, né? Como escolher as características da decodificação. Por exemplo, como escolher os valores mínimo e máximo e também a escala, né? Que pode ser aqui, por exemplo, linear ou logarítmica. Perfeito. Isso vai depender muito do problema, né? Assim, a primeira coisa que eu gosto de fazer, antes mesmo de escolher o algoritmo que eu vou estar utilizando, né, de otimização,
é primeiro fazer a modelagem, né? Então, eu vou até voltar aqui rapidinho. Acho que a primeira parte essencial de resolver qualquer problema de otimização é a gente fazer essa formulação matemática. Então, primeiro eu tenho que saber ali muito bem, tipo, quais são as minhas variáveis de decisão. Eu posso ter umas variáveis, vamos supor o problema da mochila que a gente vai falar ali. Eu quero saber se eu vou colocar ou não vou colocar um item dentro da mochila. Isso claramente é um problema binário, é 0 ou 1 ali minhas variáveis. Mas pode ser que seja uma variável que indica, sei lá, o quanto que eu quero gastar na construção de algum produto de modo a maximizar algum lucro. Isso talvez tenha um custo, seja uma variável mais real, né? Pode ser algo inteiro, né? A quantidade de itens que eu quero comprar. Isso é uma variável inteira. Então, primeiro, o que a gente faz é o processo de criação desse problema de otimização. Então, como que eu construo ali minhas variáveis de decisão? Então, assim, não pensa no solver, não pensa no algoritmo agora, pensa no problema, você modela o problema e, dado a característica do problema, você vê o que melhor se encaixa no algoritmo genético. Então, assim, a gente pode usar codificações binárias em problemas que são binários ali, que tem variáveis binárias ou até mesmo inteira, né? Que a gente faz esse deparo do binário para o inteiro. A gente pode usar tudo binário e fazer a conversão para o real. Isso pode. O que fica difícil é, sei lá, você tem muitas variáveis que são reais. Talvez não valha a pena você usar uma codificação binária, já vai para uma codificação real, que ela já tem operadores que funcionam muito bem para o contexto real, e aí sim você tenta resolver seu problema, tá? É muito empírico, tem muita coisa que você é tentativa e erro, então você pode tentar seguir como um operador real e realmente convergir para uma solução que não faz sentido, e aí colocar um contexto binário, ele converge muito mais rápido, né? Isso pode ocorrer. A primeira pergunta foi em relação à população, né? Eu acho que eu acabei comentando, também é muito empírico, se a gente coloca algum... Para o meu caso, tá? Até de novo, o Kaique comentou do doutorado, eu fazia um processo evolutivo ali para achar a melhor rede neural do meu problema. Avaliar uma rede neural tem um custo muito alto, então, assim, demanda treinar uma rede neural, não é um processo muito simples. Então, se eu coloco uma população de tamanho 100, que vai evoluir por 500 vezes, eu vou avaliar 500 vezes 100 indivíduos. Então, acaba que a gente está avaliando isso tudo de indivíduos e pode ser que eu não precise avaliar isso tudo, né? Então, a gente tem que ponderar muito com o problema que você está resolvendo. Tem problemas que a equação está ali clara, não é uma simulação, né? Você tem a equação bem definida, e que a inferência ali, verificar qual que é o valor dele, demora milissegundos, é muito rápido. Então, você pode colocar um orçamento maior, pode colocar uma população maior, por muitas gerações e deixar ele convergir, porque você sabe que em menos de uma hora ele já avaliou um número absurdo de soluções, tá? Então, isso vai depender muito do problema. Boa. E aí, na sequência... Na sequência, nós temos uma pergunta aqui do Rafael, né? Então, se tivermos uma função, um objetivo, que é uma função de valores reais, qual é o propósito de codificar essas variáveis de forma binária? É por conta das limitações dos processos de recombinação e mutação? Eles fazem sentido apenas em cadeias binárias? Perfeito. Assim, não, em relação à função objetivo, tá? Então, a função objetivo ali, eu posso, o problema da mochila mesmo, né? A gente quer maximizar o valor que tem dentro daquela mochila. Então, acaba sendo um valor ali real, que a minha função objetivo vai me dar, mas a característica tenho ou não tenho aquele, vou colocar ou não vou colocar aquele item na minha mochila. Então, isso ali é no processo da minha modelar. Eu sei que a minha variável é sim ou não, né? Coloco ou não coloco. A gente não prioriza, assim, o algoritmo genético clássico, ele usava muito essa codificação binária, tá? Então, por isso que se vocês procurarem, vão achar muito materiais também dessa coisa mais clássica de recombinação. Mas hoje em dia não, isso é muito mais do seu problema, né? Então, no meu eu utilizei muito
o SBX, que é o de recombinação que eu comento aqui. Deixa eu descer. Eu usei muito a codificação real mesmo e usei os operadores aqui de recombinação real. Eu usei exatamente esse, que é o SBX, está em inglês, que é a recomendação por simulação binária. E também utilizei a mutação polinomial para o espaço real. Então, vai muito, talvez, da característica. Eu acho que alguns problemas, assim, se eu vou ficar voltando o material, tá? Porque fica mais fácil explicar. Mas se eu faço um problema, eu tenho as minhas variáveis são reais, tá? Minhas variáveis são reais, mas eu codifiquei elas como binária. Eu vou ter esse problema de tentar mapear esse binário em um espaço dos reais. Então, aqui no meio, aqui eu tenho que o 000 é o menos 2,6. Eu estou limitando muito ali também o meu espaço de busca. Concorda? Se eu tenho ali para aquela variável apenas 3 bits, né? Então eu tenho 000, 001, 010, eu estou limitado a esse espaço aqui de busca apenas na hora de fazer meu depara. Isso eu estou limitando muito a solução que eu posso encontrar, né? Então pode ser que minha variável, o valor ótimo, seja menos 2,5. Eu não tenho esse valor aqui no espaço real. Então, no espaço binário, né? Então eu teria que introduzir, sei lá, mais um bit aqui para ter esse valor mapeado. Então, assim, a codificação binária ela funciona muito bem para um caso sim ou não, e para casos inteiros, né, que a gente consegue fazer esse mapeamento muito claro. Mas quando a gente acaba entrando numa codificação para o real, a gente está perdendo, né? A gente está truncando ali os nossos valores. Então, numa codificação real, eu conseguiria encontrar menos 2,5, menos 2,4, menos 2,3, menos 2,33335, sei lá. E aí eu teria uma infinidade de valores que os operadores de recombinação e mutação reais já conseguem encontrar. E aí, ao utilizar uma codificação binária, eu posso estar enxutando ali, deixando o meu problema muito mais simples do que ele realmente é, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta toda, eu acho que sim. Qualquer coisa, o Fernando escreve aqui para gente e, na verdade, o Rafael escreve aqui para gente e pede o complemento dela, mas acho que passou por tudo sim. O Boa. Gustavo pergunta para a gente qual foi a técnica mencionada para lidar com as restrições no contexto do algoritmo genético. Então, o algoritmo genético, por ele não tratar, assim, é pesquisa, né? A gente está falando de pesquisa aqui. Eu acho que a primeira vez que introduziram o algoritmo genético, eu não lembro o ano, mas é bastante tempo atrás, ele não foi pensado em restrições, tá? E aí, por pesquisas vão surgindo, existem formas de fazer isso. Então, tem a forma que a gente vai somar um valor. Então, vamos supor que eu quero maximizar, né? Igual o exemplo que a gente está seguindo, eu quero maximizar minha função objetivo. Só que minha solução está infactível, ou seja, ela está violando alguma restrição. Eu posso subtrair da minha função objetivo o quanto que ele está violando. Isso é uma forma, então é uma forma aditiva ali, subtrativa da minha função objetivo, dado o quanto eu estou violando. Isso é uma forma de fazer. Existem N formas de fazer. Uma das tradicionais ali, e não só no algoritmo genético, é colocar ali os multiplicadores de Lagrange, né? E no processo você pode penalizar mais, pode penalizar menos, então isso vai depender ali muito dos valores dos multiplicadores. Mas uma que eu gosto e que eu estudei bastante, que é o que o meu antigo orientador, né, de graduação e mestrado utilizou, desenvolveu, né? Ele nem utilizou, ele desenvolveu, é o APM. Eu não lembro exatamente o que significa cada um deles, mas é uma forma adaptativa, usando também a população do algoritmo genético. Você verifica o quanto ali os indivíduos estão violando, para aí sim você penalizar de acordo com aquela população. Então, se você percebe que a população está toda infactível, ele vai penalizar com um esforço, talvez um poder a mais, né? Se você vê que só alguns indivíduos estão penalizando, você vai estão infactíveis, você vai penalizar de uma outra forma. Então, o APM é uma técnica que eu gostei muito por ser
ligado ao contexto do algoritmo genético, né? Ele vai nesse processo evolutivo, descobrindo ali as características da população, muito o que a meteorística faz, né? Ele verifica ali como que está a população e vai penalizando de acordo, com o intuito de, em algum momento, os indivíduos que estão infactíveis, eles vão deixando de ser viáveis, né? A gente quer que eles deixem de ser viáveis. E como que a gente deixa de ser viável no algoritmo genético? A gente torna ele menos desejável, né? Então a gente coloca um valor que penaliza bastante na função objetivo, de modo no processo ali da roleta, da classificação, do torneio, a gente selecione raramente esses indivíduos, tá? Sensacional. O Fernando faz aqui um comentário, né? Então, primeiro ele te parabeniza pela excelente explicação. E aí ele comenta aqui que no doutorado dele ele está usando GAs para otimizar hiperparâmetros em redes neurais artificiais, Legal. usando uma representação híbrida. Ele está Legal. dizendo aqui que se topar, depois ele te puxa para um papo, para trocar umas ideias. Bora. Eu acho que é uma boa. O meu doutorado foi em AutoML, só que com foco em redes neurais. Então eu buscava ali a melhor arquitetura de uma rede neural, mas com um contexto também de funções de ativação adaptativas, que elas vão se ajustando. O texto tá para sair, então eu acho que vale a conversa. Depois eu até passo o texto também, caso te ajude de alguma forma, tá? Mas eu topo. Sensacional. O Guilherme pergunta aqui para a gente, né? Nesse problema que tu mencionou, né, de usar redes neurais e algoritmo genético, ele pergunta se você usou algum módulo, biblioteca ou framework ou codou o algoritmo do zero. Tá. Assim, aí sendo mais sincero, tá? É algoritmo genético, só que era um problema multiobjetivo, né? Então volta no que eu comentei mais cedo, que era o NSGA2. Eu testei o NSGA2 e o NSGA3, né? Porque eu tinha funções, objetivos diferentes. Uma era que eu queria maximizar ali a performance, então eu queria um melhor modelo preditivo, né? Que generalizasse. Mas eu queria que esses modelos fossem menos complexos, né? Então eu queria arquiteturas enxutas que tivessem um poder preditivo muito alto. Então acabou que era um problema multiobjetivo, por isso eu usei NSGA2, NSGA3. E aí eu usei a biblioteca do Python chamada Platypus, que ela já tem isso implementado lá. Só que na parte das redes neurais eu usei o PyTorch, só que eu tive que implementar na unha as funções de ativação adaptativas, né? Que são as funções que elas vão mudando seus parâmetros e se ajustando, igual as redes neurais nos seus pesos, né? Ela ia se ajustando no processo de otimização ali, de treinamento da rede. Então foi meio que uma combinação de Platypus no mundo do otimização multiobjetivo, no mundo redes neurais foi o PyTorch. E o resto eu implementei na unha. Boa. E a gente tem aqui uma do Alisson, né? Ele começa te parabenizando também, show de apresentação, e pergunta quais são os desafios comuns enfrentados ao aplicar AGs em cenários do mundo real e como você tem abordado esses desafios para otimizar o desempenho desses algoritmos. Então, vou focar nessas duas, depois tem outra parte da pergunta aqui. Tá. Vê se eu vou viajar e qualquer coisa me faz a pergunta de novo. Mas, assim, o legal do algoritmo genético, que é o que eu comentei aqui anteriormente, é que ele não faz suposição, né, sobre... Por ele ser uma meteorística, ele faz, mas poucas suposições sobre o problema. Então, se eu quiser, eu tenho um problema caixa preta, né? Eu não tenho explícito ali qual que é a minha função objetiva. Eu sei que se eu entrar com as variáveis x, y, z, ele vai me sair um valor, e esse valor eu quero otimizar. Eu posso usar o algoritmo genético. Ah, não, eu tenho a equação bem definida. Posso usar o algoritmo genético. Então, o algoritmo genético, assim, essas técnicas de meteorística, elas são muito boas, que elas são aplicáveis basicamente a todos os problemas. Então, você pode usar elas em tudo. O grande problema dela é que ela tem esse contexto populacional, né? Então, assim, eu preciso criar, sei lá, uma população inicial com 10 indivíduos. Se eu demoro 10 horas para avaliar um indivíduo, 10 horas vezes 10 indivíduos ali, eu já estou com 100 horas para avaliar soluções que talvez sejam péssimas.
Então, por ele fazer essas poucas suposições, ele é um pouco ineficiente, até muito por essa questão de ser vários indivíduos que eu vou avaliando, né, interativamente. Esses indivíduos podem ter indivíduos bons, mas podem ter indivíduos muito ruins. Então, o algoritmo genético, apesar dele ter esse processo evolutivo, ele vai convergindo para uma solução interessante, ele tem muito problema, e as meteorísticas têm, né? Muito problema de avaliar soluções que não são muito interessantes, né? Então, até conversando com o especialista 3 aqui, o Rodrigo Mello, aqui do banco, a gente já chegou a uma conversa de tipo, o algoritmo genético é interessante? É, mas tem os contextos específicos onde ele deve ser utilizado. Existem outras soluções, sei lá, eu posso ter a derivada primeira, a derivada segunda e achar a solução ali do meu problema muito mais numa conta matemática que eu vou resolver muito rápido do que realmente aplicar o algoritmo genético. Então é muito de entender o seu problema e entender qual solvers ali resolve ele, né? Pode ser que numa caixa preta os algoritmos tradicionais eles não vão funcionar. Assim, eu preciso da derivada primeira e depois da derivada segunda. Se eu tenho uma caixinha ali que só entra valores e sai valores, eu posso talvez aproximar ali, ter uma aproximada da minha derivada primeira, da derivada segunda, mas vai ser uma aproximação e eu posso acabar convergindo para soluções não tão boas, né? Então é muito de analisar o problema. Assim, se o seu problema é resolvido por um outro algoritmo clássico ali, que usa derivada primeira, segunda, cara, talvez o ideal seja ir para ele. É convexo? Beleza, tem algoritmos que resolvem muito, muito rápido problemas convexos, então segue para esse caminho. O genético, apesar dele ser aplicado a tudo, não necessariamente você precisa aplicar a tudo, né? Você tem que ver realmente qual que é o cenário onde outro solver mais rápido, mais eficiente, não vai resolver, ele não consegue aplicar, e aí você pode aplicar o algoritmo genético para fazer essa busca, exploração, né? Essa população inicial espalhada no seu espaço, e aí com o tempo ela vai convergindo. Eu respondi tudo disso ou faltou algum pedaço, Cake? Acho que respondeu tudo. Só tem mais uma parte da pergunta que ele perguntou assim, que tipos de problemas vocês têm utilizado na prática? Perfeito. Eu vou dar um contexto mais do que eu fiz no particular, tá? Não dentro do banco. Mas essa questão de AutoML é um contexto muito bom, né? AutoML ali a gente tem um modelo que a gente tem uns hiperparâmetros, a gente vai criar o meu modelo ali com esses hiperparâmetros, vou avaliar ele e aí eu vou ter a performance. É uma caixa preta, né? Eu não sei exatamente como o meu modelo vai performar, vai depender ali do processo de treinamento e algoritmos mais clássicos não vão conseguir resolver, né? Mas assim, isso também serve para otimização bayesiana. Então, existem técnicas aí, e aí assim, tem pesquisa falando que para problema X um é melhor do que o outro, tá? Mas eu vejo muita aplicação desses algoritmos nesse cenário. Eu trabalhei muito com algoritmo genético na minha graduação e no mestrado, num contexto mais de engenharia civil, onde a gente tinha treliças ali que a gente precisava achar o peso ideal de cada barra ali, né? De modo a minimizar o peso daquela treliça, porque se ela tem um peso muito grande, ela pode ter algum problema, torcer, cair, quebrar, ser mais cara e etc. Então a gente fazia um processo de busca ali para achar a melhor configuração das barras da treliça para minimizar custo, peso e etc. Tem bastante aplicação, tá? Em civil, elétrica, em tudo, assim. Sensacional. E aí, Até, desculpa, até não, o exemplo que a gente vai falar aqui da mochila é um exemplo que eu vou mostrar, tá? Um força bruta, o quanto que o força bruta vai demorar e o quanto que o algoritmo genético chega em uma solução boa, né? O problema da mochila ele pode ser visto também como, aí trazendo para o mundo talvez financeiro, né? Cara, qual ação que eu quero colocar na minha carteira? Eu quero essa ou essa. Aí eu posso montar meu problema de otimização. Se eu tenho muitos produtos, né? Sei lá, tenho 5.000 produtos que eu posso escolher, cara, fazer força bruta vai ser inviável. A gente vai precisar de algum algoritmo inteligente para fazer esse processo de busca. O algoritmo genético é um dos que pode ser aplicado, né? Não necessariamente é o único, mas é um dos que você pode testar, achar a solução ótima mais rápido. Tá? sensacional. E aí acho que
Uma última pergunta antes da gente passar para o problema prático, e a gente pode pegar novas rodadas de perguntas aqui. Mas Beleza. o Camilo pergunta para a gente se, em relação à pergunta do Alisson, existem experiências de feature selection usando algoritmos genéticos, e se sim, se esses resultados são bons. Confesso que eu vi alguns estudos, mas não consigo dizer, tá? Assim, um algoritmo muito bom que hoje que tem aí que vocês podem utilizar de AutoML é o Tipot, né? O Tipot, ele não é algoritmo genético, mas é programação genética, e ele vai buscando ali uma árvore de soluções que ele faz todo o processo de ponta a ponta, tá? Então ele faz feature selection, geração de novas features, a escolha do hiperparâmetro, a escolha do modelo, e ele encontra soluções competitivas. Então, assim, acho que tem espaço, né? A gente poderia pegar exatamente o Tipot, modelar em vez de programação genética, tentar modelar como um algoritmo genético. Em vez de usar a árvore, a gente usa ali a estrutura tradicional do algoritmo genético, o cromossomo como um todo. E aí, se eu quero fazer só na parte de feature selection ou criação de novas features, eu pego só essa parte ali do Tipot e consigo aplicar, tá? Mas o Tipot é um exemplo, um exemplo onde uma meta-heurística, né, num processo ali evolutivo, consegue encontrar bons pipelines. Então ele procura pipelines, né, da ponta a ponta, né, desde do processamento dos dados até o modelo final. Mas é isso, assim, tem resultados interessantes, resultados muito bons na literatura, onde é utilizado uma meta-heurística para isso, tá? Excelente. Se você quiser ir para a parte prática, aí o pessoal Boa. pode ir mandando perguntas para a gente aqui com relação à parte prática ou qualquer outra parte da apresentação. A tela está aparecendo com Tá o assim, SageMaker? Perfeito. O exemplo é bem simples, tá, gente? É o problema da mochila. Eu vou só repassar ele rapidinho. Isso aqui é só um ordemzinho bobo. Mas basicamente eu tenho aqui alguns itens. Eu coloquei bastante itens. E esses itens eles têm um certo peso, tá? Só que cada um desses itens, apesar deles terem um peso, eles também têm um valor atrelado. Então, qual que é o problema aqui, né? Eu quero maximizar o quanto de item que eu vou colocar na minha mochila. Minha mochila tem uma capacidade de peso igual a 30, e eu quero colocar o máximo de itens que eu puder na minha mochila, de modo a maximizar meu valor. Então, eu não quero colocar vários itens ali que tem um valor baixo para encher minha mochila. Eu quero maximizar o meu lucro ali, né? Vamos supor que eu fosse um ladino, eu estou querendo pegar alguns itens numa taverna e eu quero maximizar ali o quanto que eu estou roubando, né? Então, basicamente, esse é o problema. Eu posso formular ele basicamente sendo, ó, aqui é a minha função objetiva, minha função de avaliação, onde eu vou passar um indivíduo. Esse indivíduo ele é composto por zeros e uns, né? Tipo, vou levar aquele item ou não vou levar aquele item. E aí, basicamente, eu tenho que fazer algumas verificações. Aqui eu estou tratando uma restrição, que é a restrição do peso, inviabilizando aquela solução, tá? Então, se a soma do indivíduo multiplicado pelo peso der algo maior do que a capacidade da minha mochila, eu falo que ele tem um valor zero ali na minha função objetivo. Então, é uma forma também de tratar restrições. Eu vou penalizar ele falando que ele é o pior valor que eu posso ter, tá? Então aqui eu vou fazer isso, se não, beleza, o peso não é maior do que a capacidade, eu vou retornar exatamente o valor daqueles itens que eu estou selecionando. Então deixa eu rodando aqui. E aí aqui eu estou usando uma biblioteca, tá? Que é o Deep. Eu usei ele na graduação, então confesso que tem coisas aqui que eu não estou acostumado mais. Mas basicamente aqui a gente estrutura, tá, o indivíduo. Então eu estou falando, quando eu coloco esse positivo aqui, eu estou falando que é um problema de maximização. E aí eu estou falando que o meu indivíduo é uma lista, tá? Então essa lista de zeros e uns. Então aqui eu estou só definindo essa estrutura. Isso é como o Deep faz, tá? Depois vocês podem procurar ele com mais detalhe. Aqui eu vou falar exatamente nessa linha. Eu estou falando quais são os elementos que vai ter naquele meu indivíduo. Então, se é 0 e 1, né? Eu só quero tem ou não tem aquele item.
E aqui eu estou criando exatamente o indivíduo composto por esses zeros e uns num tamanho igual aos pesos, né? Então, aqui eu estou usando essa variável somente como referência, mas eu quero criar indivíduos que tenham zeros e uns do tamanho dessa lista. Beleza? E aí uma população nada mais é do que uma lista de indivíduos sendo criados. Então, conforme eu expliquei anteriormente, eu vou ter meu cromossomo é um indivíduo, uma população nada mais é do que um conjunto de indivíduos ou conjunto de possíveis, uma população é um conjunto de soluções, né? E aí aqui eu estou falando qual que é a função objetivo, tá? Então ela foi definida aqui anteriormente, qual que é a minha função objetivo. Aqui eu estou usando a recombinação de 2 pontos, igual eu mostrei na apresentação, eu vou selecionar ali 2 pontos, né? Aqui, pela característica do problema, faz sentido eu usar os operadores binários, porque eu estou numa codificação binária, né? Zeros e uns, e o problema tem essa cara, tá? Mas basicamente aqui eu estou usando a recombinação por 2 pontos, eu vou selecionar aleatoriamente ali 2 pontos, e aí vai ser feita a troca entre os indivíduos. Eu estou usando aqui a mutação por o bit flip, né, que eu vou pegar ali aleatoriamente algum indivíduo, e onde está 0 eu vou colocar 1, onde está 1 eu vou colocar 0. Aqui tem uma probabilidade individual, tá? Então ali dentro daquele indivíduo, eu vou ter uma probabilidade de 5% de fazer essa troca de zeros e uns. E eu estou usando a seleção por torneio, onde eu vou, dada a população, né, dado o tamanho da população, vou pegar 3 indivíduos aleatórios ali e vou pegar o melhor entre eles para formar, para ser essa seleção, tá? E aqui vem os outros parâmetros que são realmente a parte empírica, né? Então aqui eu estou definindo o tamanho da minha população, eu estou colocando uma população de tamanho 50, então eu vou gerar aleatoriamente 50 indivíduos, que vão ser evoluídos, né? Vão passar pelo processo que eu expliquei 500 vezes. Esses outros 2 parâmetros, o que eles são? Tá? Existem, são hiperparâmetros também, é a probabilidade da recombinação e a probabilidade da mutação. Então, eu vou ter ali, dos indivíduos selecionados, 50% deles vão fazer recombinação, 50% não. Então, pela probabilidade, aqui, deixa eu só rodar a célula de cima. E da mutação, 20% dos indivíduos finais vão passar pela mutação. Então, assim, da mutação, 20% vai ocorrer, da população, 20% vai sofrer mutação, só que dentro de cada indivíduo que está sofrendo essa mutação, a gente vai ter essa probabilidade individual para cada um dos bits, tá? Então, eu tenho taxas tenho probabilidades de ocorrer recombinação e mutação, mas também dentro deles, né, dentro da mutação ali, eu tenho uma probabilidade individual em cada bit, tá? E aí, basicamente, o algoritmo é bem simples, eu passo aqui minha população, o toolbox, né, a taxa de recombinação, a de mutação, o número de gerações. Eu vou até colocar esse verboso igual a true, para a gente ver aqui o que acontece. Mas ele está falando aqui quantas avaliações ele já fez. Então, ele vai fazer isso até 500 aqui. Então, pode ser que tinha indivíduos que ele já avaliou, então por isso que ele não avaliou tudo, né? Então, assim, eu tenho uma população de 50. Só que dentro dessa população de 50, 25 ali eu já avaliei, eu já tinha no meu histórico, eu não preciso avaliar de novo. Então ele acaba colocando aqui pra gente que ele avaliou apenas 25. E aqui a gente já rodou. Então é um problema bem simples, né? Se eu faço 50, deixa eu fazer aqui rapidinho, 50 vezes 500, eu fiz isso tudo aqui de avaliações nesse meu problema da mochila. E aqui com esse código eu consigo retornar qual que foi o melhor indivíduo encontrado. Ele encontrou esse indivíduo onde ele está maximizando ali o melhor valor que ele encontrou foi um retorno de 44, onde ele atingiu o peso máximo da mochila. Aqui a gente acabou de rodar um processo de otimização com o algoritmo genético. Foi bem simples, foi um processo evolutivo. Eu só tive que definir... deixa eu voltar. Eu defini aqui qual era o meu problema de otimização. Defini aqui que é um problema de maximização. Falei que era 0 e 1, né? Então codificação binária, qual que é o tamanho, quais os operadores de seleção, recombinação e mutação, o número da população, qual o tamanho da população, de gerações. Deixei ele evoluir
e aí ele chegou nessa solução. É a solução ótima? Não, eu já sei que não é, tá? Se não me engano, a solução ótima é 45, então tem algum item. A gente pode ver isso com força bruta. Eu vou deixar rodando, mas basicamente o que seria a força bruta, tá, gente? Eu colocaria tudo igual a 0, depois trocaria isso aqui para 1, a última posição igual a 1, depois colocaria a segunda posição igual a 1 e essa daqui igual a 0, e faria isso daqui para tudo. Então eu teria todas as possíveis opções, tá? E aí dá esse valor aqui. Então, a quantidade de combinações numa força bruta está dando 262 mil, enquanto aqui a gente está fazendo 25 mil avaliações. Quando a gente vê mais ou menos a porcentagem, o nosso algoritmo genético ele gastou mais ou menos a quantidade de recurso igual a 10% do que a força bruta gastaria, tá? Eu vou deixar rodando, porque isso aqui é força bruta e realmente ele vai avaliar todos os indivíduos e isso acaba demorando um pouquinho. E aí, enquanto isso, se surgiu alguma dúvida, Kaique, eu já vou respondendo. Perfeito. Então, pessoal, quem tiver dúvida pode mandar aqui no chat. Enquanto vai rodando, eu tenho uma dúvida até para antecipar o assunto dos próximos slides, que é, tem vaga aberta? Boa. Esse é um ponto bem legal. Quem tiver interesse aqui de virar um cientista de dados no Itaú, existem outras vagas, tá? O Kaique vai mostrar alguns QR Codes aí, mas em especial, quem tiver interesse de virar cientista de dados aqui no Itaú, você acha apto aqui, acha que tem um perfil de um cientista, quer tentar virar um cientista, pode me procurar, porque a gerência onde eu atuo hoje, o Kaique também, a gente está com algumas vagas abertas. Então, quem tiver interesse, me manda o meu e-mail. O Kaique chegou a mostrar, ele pode abrir de novo ali, como eu estou como um dos organizadores, mas podem me mandar mensagem com um CV de vocês, que a gente tenta dar aqui uma sequência, verificar se tem match com a vaga, tem match com o perfil, e aí a gente dá a sequência, tá? Então temos vagas sim, temos vagas abertas. Quem tiver interesse, me procure, que vai ser legal a gente trocar uma ideia, tá? Perfeito, eu estou compartilhando aqui o seu e-mail no chat. Boa. A gente também posso repassar ali pelo QR Code do LinkedIn do Thales, mas se você procurar o nome dele lá no LinkedIn, também vai encontrar. E o e-mail é bem fácil também, né? thales.fonseca@itaunibanco.com.br. Perfeito. O Felipe acabou de mandar aqui, né, que ele está num processo de estágio no Itaú, gostou muito da aula e tem muita vontade de um dia fazer parte do time de dados. Está cursando engenharia da computação e está perguntando se tem alguém com quem ele pode conversar. Assim, conversar sobre esse processo do estágio, eu não conheço, eu posso tentar achar aqui, se for esse o caso, mas qualquer coisa pode me procurar também. Eu acho que, dependendo do assunto, o Kaique consegue explicar, o time da organização aqui, mas pode me procurar, zero problema, tá? Muito legal. E vocês estão vendo, né? Aqui o algoritmo genético rodou super rápido, porque ele só rodou 10%, enquanto o outro está demorando infinito, né? Então não usem força bruta, gente. Isso é um problema toy. Uma coisa legal, assim, aqui eu acabei não colocando, tá, gente? Dava um pouquinho mais trabalho nessa biblioteca Deep, mas eu não coloquei o elitismo, né? Então o elitismo acaba que ele não é necessário, ele não é obrigatório no processo evolutivo. A gente não precisa colocar ele, mas ele acaba ajudando. Então pode ser que no processo evolutivo, se a gente tivesse colocado o elitismo, ele chegaria provavelmente numa solução mais rápida aqui, né? Então talvez eu não precisaria de tantas avaliações para chegar numa solução boa. A gente pode até, depois de terminar de rodar aqui, rodar rapidinho uma população menor, com um número de gerações menor, para a gente ver quão rápido ele pode convertir para uma solução ok, né? Às vezes existem problemas onde a gente só não quer estar no pior resultado, né?
A gente não está buscando a melhor solução. É claro, se a gente achasse a melhor solução, melhor, mas como às vezes é bem difícil, né? O problema pode ser bem difícil, a gente pode encontrar uma solução ok, né? Uma solução que está próxima da melhor, mas que já traz bastante valor. Aqui, saiu o resultado, tá? Então, o melhor valor aqui é com a função objetivo igual a 45, a gente achou 44. Então, o algoritmo genético, ele evoluiu, né? Ele buscou achar soluções interessantes, ele não achou a melhor solução. Na força bruta, a gente consegue achar essa solução ótima. É claro, se o espaço fosse maior, aqui a gente tem 18 itens, né? Se fosse 100 itens, força bruta ia se tornar cada vez mais inviável, e aí soluções como algoritmo genético seriam muito mais factíveis aqui pelo processo de busca, tá? Eu vou reduzir aqui para rodar só por curiosidade, mas aí, Kaique, se surgir alguma coisa, você vai me falando. Tudo bem. Tem uma pergunta aqui do Alisson, mas só termina de parametrizar que eu faço. Pô, ó. Só comentar, rodei aqui com uma população de tamanho 5 que evoluiu por 50 gerações, e aí ele já achou uma solução bem pior, né? Uma solução com 25, o valor 25, e a gente sabe que a ótima é 45, né? Então, assim, dependendo de quantas gerações a gente coloca, a gente pode não convergir para uma solução ideal, né? Eu vou deixar aqui de novo, vou aumentar um pouquinho, e aí pode fazer a pergunta. Perfeito. Então, o Alisson pergunta aqui para a gente, ele diz que ele já utilizou GA em diversos problemas, tanto clássico quanto reais. Ele gosta muito da técnica e ele pergunta qual que é a biblioteca ou framework que você utilizou nesse case para o GA. Nesse aqui, nesse exemplo toy aqui, foi esse DIP. Existem outros, tá? O DIP, eu conheci ele na graduação em 2012, então ele ainda é bastante utilizado, ele deve ter melhorado bastante do que ele era lá no passado. Mas sempre que eu ouço falar do DIP mesmo. Eu sei que até quem gosta aí da parte de busca de hiperparâmetros, existe uma biblioteca que combina o DIP com o sklearn. Eu não lembro exatamente o nome, eu acho que é sklearn DIP, alguma coisa assim, onde ele faz o processo bem parecido com grid search ou random search, o processo de busca ali, usando por trás um algoritmo genético, tá? Então ele é bastante utilizado e é utilizado por outras bibliotecas para outros processos de otimização, tá? Vou mandar essa aqui. O Guilherme diz aqui que ele conhece outras ferramentas, como o Pyomo e o Pigmo. Perfeito. O Guilherme diz que adora o assunto, já tem muitos contextos de aplicação em problemas reais, sobretudo nos que são mais complexos e menos triviais. E é legal, assim, eu tava conversando com o Kaique recentemente, tá, gente, sobre soluções, assim. Existem soluções de ilhas também, não sei se vocês conhecem, onde a gente tem ilhas onde estão rolando processos evolutivos, cada ilha é um algoritmo, então posso ter uma ilha com algoritmo genético, posso ter uma outra ilha com Firefly, posso ter uma outra ilha com PSO, e essas ilhas vão evoluindo por conta própria e vão trocando também indivíduos, e aí são vários algoritmos evoluindo ao mesmo tempo, num processo evolutivo, trocando indivíduos entre ilhas, e isso acaba trazendo também convergências interessantes. Pode ter também o algoritmo genético, igual eu mostrei aqui, né? Ele não achou, agora ele achou finalmente, mas eu tive que aumentar bastante o recurso, mas ele não estava achando a melhor solução. Mas eu posso usar um processo do algoritmo genético, porque ele, assim, ele é um algoritmo populacional. Ele vai ser espalhado no seu espaço de busca, e aí, com o tempo, ele vai convergir para uma região interessante, né? Uma região que pode ter o mínimo ou máximo global ali, mas pode ser um local, né? Normalmente é um local.
E aí, quando ele está nessa região, em vez de a gente ficar gastando recurso com esse processo evolutivo, a gente pode introduzir algum otimizador local ali, que vai fazer o processo de busca convergir mais rápido. Então, assim, existem diversas possibilidades, né? A gente pode combinar diversos algoritmos, a saída de um genético entrar como solução inicial de um outro algoritmo para ele fazer o processo de refinamento ali daquela região. Então, assim, ele tem diversas aplicações, tá? Tem que tomar cuidado. O algoritmo genético não é essa bazuca para ser utilizada em tudo, né? Às vezes a gente tem um problema muito mais simples que a gente pode utilizar outro solver que não precisa dessa complexidade que o algoritmo genético traz, tá? Sensacional. Se a gente tiver mais perguntas, a gente pode compartilhar aqui. Tem uma do Guilherme aqui, para casos mais simples, acho que é uma pergunta, né? Para casos mais simples, se a gente recomenda programação dinâmica ao invés de GAs? Acho que não sei se foi pergunta ou mais uma Uma afirmação. afirmação? Mas assim, eu acho que vale avaliar, assim, cara, vai ter programação dinâmica, vai funcionar muito bem em alguns cenários, outros talvez o algoritmo genético, né? Acho que é entender, assim, e aí trazendo um mundo até dos cientistas, tá? O cientista tem que entender a ferramenta que ele tem para resolver um problema. O importante é resolver o problema. A ferramenta ali não é o que a gente deveria se preocupar tanto. A gente tem que ver ali as características do problema e ver qual problema, assim, qual ferramenta resolve melhor aquele meu problema e utilizar, né? Vai ter casos onde a programação dinâmica vai funcionar muito melhor que o genético, tem casos que não, né? E é assim por diante. Então é muito mais você entender o problema, né? Eu acho que o problema é na frente de tudo, né? A gente tem que ser. Essa frase é clássica, né, Kaique? A gente tem que ser apaixonado em resolver problemas e não pela solução em si, né? Exatamente. E o Guilherme deixou aqui claro que era uma afirmação, sim. E Boa. talvez por trás de uma pergunta provocativa, mas e agradeceu pela resposta. Boa. Boa. Então, se a gente não tiver mais perguntas, do Hands-On tem mais alguma coisa para mostrar, Thales? Era isso por hoje, pessoal. Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Como o Thales comentou, então tem vagas abertas aqui no banco, então se você quiser aprender um pouco mais sobre elas ou se sentir preparado para participar do processo seletivo, procura o Thales, mas também tem outras oportunidades aqui dentro do banco, né? Então tem oportunidades em produtos, em design, oportunidades em tecnologia, e aí essas oportunidades se estendem para diversos universos, né? Então a gente tem aqui vaga para desenvolvedor, engenheiro de machine learning, engenheiro de analytics, pessoa engenheira de dados, oportunidades em carreiras de produto como PM, PO, carreiras em design, em experiência do cliente. Então, acessando esse QR Code aqui, você consegue encontrar as nossas vagas e entender um pouquinho se o seu perfil se encaixa em cada uma delas, né? Vamos lembrar também que a gente tem um canal no YouTube, então a gravação aqui do nosso bate-papo de hoje com o Thales vai estar disponível lá logo mais. Se você quiser acessar alguma outra, elas também estão disponíveis. Como o Thales falou, essa daqui é a nossa 30ª edição. Então você encontra 20 novas outras edições lá para poder aprender um pouco mais sobre diversos temas. Tem temas mais próximos de plataforma, mais próximos de comunicação efetiva com dados. Tem Meetup que é super computacional. Então você consegue encontrar todas essas abordagens lá dentro. E vamos lembrar também que a gente tem a nossa comunidade do Meetup, né? Então, se você entrar nesse primeiro QR Code, você vai encontrar o nosso grupo do Meetup, onde nós fazemos todas as publicações, onde nós falamos e divulgamos todos os nossos eventos. E no segundo link, no segundo QR Code, você vai encontrar a nossa comunidade do Meetup Itaú Data Science no Medium, né? Então lá você vai conseguir encontrar nossas publicações, vai conseguir entender um pouco mais sobre o nosso universo e o que a gente faz no Itaú. Nós também pedimos para vocês responderem a pesquisa de satisfação, então é a partir dela que a gente entende como é que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue evoluir aqui, e também de temas que vocês gostariam de encontrar nas próximas edições. Pedimos, por favor, para quem puder,
responder essa pergunta, que ela vai ajudar muito a gente para as próximas edições. Thales, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado por compartilhar essa sua experiência com a gente, com certeza todo mundo aprendeu bastante. Encontramos vocês, pessoal, nas próximas edições. Por favor, entre em contato e estamos juntos aqui, disponíveis para ajudar vocês. Eu que agradeço. Valeu, pessoal, por participar. Até mais. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.